Pai do Senhor, estou aqui para falar algo da parte de Deus e o texto que eu irei compartilhar hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 34, que diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele ganhe. Portanto, todo aquele que comer ou pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do nosso Senhor. Examine cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, espere uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto aos demais, quando eu for, lhes darei instruções. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, aqui é bem claro que o apóstolo Paulo está dando instrução acerca da Santa Ceia do Senhor. Por que ele resolve dar instrução acerca da Ceia do Senhor? Primeiro, porque a igreja de Corinto estava vendo uma completa bagunça. Segundo, porque naquela igreja tinha tanto cristãos ricos como alguns pobres. Não tinham nem condição de comprar pão para poder participar da ceia do Senhor. Enquanto que os ricos, eles se esbaldavam, se eles banqueteavam, ou até chegavam a se embriagar na ceia, porque o vinho que eles bebiam continha um teor alcoólico, porque era um vinho que se afermentava, era um vinho afermentado. Eles chegavam até ficar bêbados no meio do culto, enquanto aqueles demais irmãozinhos que não tinham condição de comprar um pão sequer, ficavam com fome na hora do culto, enquanto eles, irmãos, se baldeavam, se esbanqueteavam, ficavam bêbados. Enquanto uns passavam fome, outros tinham demais. Enquanto outros não tinham. E isso acarretava em juízo para aquela igreja, em disciplina para aquela igreja, em condenação para aquela igreja. Porque eles menosprezavam aqueles irmãos que não tinham. Eles zombavam daqueles irmãos que não tinham. O apóstolo Paulo, aqui, ele repreende justamente isso. Enquanto uns não têm, outros têm. E os que tinham não sabiam dividir com os que não tinham. No momento da Santa Ceia, ele está instruindo aqui para que quando você estiver com fome, come em casa primeiro, para que quando chegar o momento da ceia do Senhor no culto, que eles participassem uns com os outros, esperassem uns pelos outros. Que sentido esperar uns pelos outros? Todo mundo se junto, todo mundo se reunido, em concordância, em unidade, em união, em amor. Não um ser de um jeito, outro ser de outro ser primeiro, outro ser depois. Quanto uns que ser, outros que não vão cear porque não tem. Não, tem que ser a coisa compartilhada. E o apóstolo Paulo aqui, ele dá a instrução acerca do Senhor. E ele diz aqui, começa no versículo 23, dizendo que ele recebeu do Senhor o que também lhes entreguei. Ele entregou algo que recebeu do próprio Senhor, através de uma revelação dada por Deus a ele, a pessoa do apóstolo Paulo. Então, ele passa para a igreja aquilo que recebeu do Senhor Jesus, e que eles deveriam imitar aquele modelo,
Por quê? Porque foi algo dado por Deus e que eles deviam fazer isso em memória do Senhor. Primeiro, em memória do Senhor. Segundo, até que ele venha. Em memória do Senhor, até que ele venha. Ele diz que fazer isto em memória de mim, até que eu venha. Pois que come e bebe, sem discernir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Se você não discernir o corpo do Senhor, não tomar de uma maneira responsável, discernir algo espiritual, se você não discernir de maneira correta, ou tratar por coisa banal, você come e bebe para a sua própria condenação. Por quê? Porque aqui os cristãos de Corinto estavam tratando algo banal, estavam banalizando, estavam tratando como se fosse uma festa, um banquete, e não dando o verdadeiro significado da ceia do Senhor, que é se lembrar da morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, nós celebramos a morte de Cristo porque ele nos deu a vida. Através da sua morte, ele nos deu a vida eterna, porque nós já estávamos condenados com o mundo, mas através do sacrifício do Calvário de Cristo na cruz, nós recebemos a vida eterna. Todo aquele que crê, né, conforme está escrito nas Escrituras. Então, nós, no momento da Santa Ceia, nós celebramos a morte do Senhor, porque ele nos deu a vida, mas, ao mesmo tempo, nós esperamos a volta dele. Esperamos a volta dele em santificação, humildade, em temperança, em vigilância, porque só irá ser arrebatado, só irá se encontrar com o Senhor nos ares quem tiver em santidade, quem tiver em vigilância. Então, nós celebramos a ceia do Senhor como memorial da sua morte na cruz, e que ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia, e ele subiu aos céus, e um dia ele vai voltar para levar a sua igreja, não um banquete, não uma celebração mundana, não, uma celebração do Senhor. E aqui eles, claramente, eles agem de maneira irresponsável, não discernindo o corpo e o sangue do Senhor. Isso tem que se discernir. O momento de Santa Ceia é um momento de autoanálise, de autoexaminação, não para julgar o próximo, não para dizer, aquele homem está em pecado, aquele ali não está digno de ser, não. Porque o texto aqui deixa claro que a gente devemos nos examinar a nós mesmos. Examinar nós mesmos. Não é para me examinar o outro, não. Não é para me examinar fulano, ciclano, beltrano, não. É para examinar nós mesmos. Nós mesmos. Muito Santa Ceia é uma de reflexão. Primeiro, de celebração. E segundo, de reflexão, autoanálise. Analisar a minha vida. Como é que está a minha vida diante de Deus? Como é que está? Eu estou de maneira correta diante de Deus? Se eu não estou, peço perdão. Peço perdão, Senhor Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia da minha vida. Sou falho, sou pecador. Que o Senhor possa simplesmente fazer algo na minha vida, fazer uma mudança no meu interior. O momento de Santa Ceia, irmão, um momento de autoanálise, de reflexão, não para condenação e nem para querer deixar de cear. Não, se você já é batizado nas águas, se você está bem com a sua família, bem com a igreja, não é qualquer coisa que vai te afastar da ceia do Senhor, não. Aí eu pequei, eu errei. Sim, todo mundo erra, todo mundo peca. Agora, o momento da Santa Ceia é o momento que nós, cristãos, se achamos indignos mesmo. Nós temos que nos achar indignos mesmo. E uma vez nós nos achando indignos de participar do corpo e do sangue do Senhor, nós se prostramos, se humilhamos na presença de Deus e assim fazemos parte do sangue do corpo do Senhor. Não como a igreja de Corinto, que estava nem aí, sem nenhum temor. Uma coisa banal, ia para a igreja ali, você abre, pronto, como se estivesse comendo uma pizza ali, numa churrascaria, numa pizzaria. Não, irmão. Nós temos que fazer essa autoanálise e achar nós indignos mesmo. E pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, sim. Mas eu quero participar do corpo e do sangue do Senhor. Participar com temor, mas com alegria, ao mesmo tempo, no coração. Nós estamos fazendo parte do corpo e do sangue do Senhor. Nós estamos nos unindo a Cristo. De certa forma, nós estamos
fazendo uma aliança. Que ele diz, versículo 23 adiante, vou até ler aqui novamente. Pois recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Faço isso sempre que eu beber em memória de mim. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Uma aliança. Nós estamos fazendo parte de uma aliança com o Senhor. Não é com o homem, não, é com o Senhor. Então, não devemos tratar o culto de Santa Ceia como uma coisa banal, não. Lógico que o culto de Santa Ceia, a ceia do Senhor em si, ela não é como os católicos dizem, né, que realmente o pão se transforma literalmente no corpo e o sangue se torna literalmente no sangue, né? Não, é uma coisa simbólica. E Martinho Lutero dizia que o pão e o vinho se tornava algo espiritual. Ali era o pão e o vinho, mas ao mesmo tempo era o corpo e o sangue de Cristo espiritual. Não, também não. É uma maneira simbólica. Está só representando, lógico, está representando. O pão está representando o corpo e o vinho está representando o sangue de Cristo. Representando de maneira simbólica. Simbólica, apenas isso, nada mais. Mas nós devemos ter o devido respeito, temor, né? Devemos ter a devida obediência, devida alegria, o devido, vamos dizer assim, uma consagração da nossa vida, né? Ter um momento respeitoso, não de maneira qualquer, não de maneira mais um culto, não. A maior festa da igreja é a Santa Ceia, é a celebração da Santa Ceia. Jesus disse: fazer isto, é uma ordenança do Senhor, fazer isto em memória, não é do homem, de mim, do Senhor, até que eu venha, até que ele venha, até que o Senhor venha. Então, toda vez que nós participamos no meio de Santa Ceia, nós estamos celebrando a morte do Senhor, até que ele venha. Nós estamos esperando Cristo, estamos esperando o Senhor. É o memorial da volta do Senhor. É como se fosse um lembrete: olha, eu morri, mas eu ressuscitei e vou voltar, viu? Toda vez que a gente ceia, a gente está querendo dizer o quê? Para o mundo e para a igreja, para cada irmão, que um dia Jesus vai voltar para levar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, para tirar a sua igreja do mundo. Então devemos vir no momento de Santa Ceia, não de maneira qualquer, como aquela igreja aqui de Corinto. Estava ali, ia, se banqueteava, se baldava, chegava até se embriagar. Não, misericórdia. Não, momento de Santa Ceia, para nós termos consciência de o que é um momento de Santa Ceia, um momento de reflexão, de memória do Senhor, de ordenança do Senhor, de celebração, porque Ele morreu para nos dar a vida. Então celebramos a morte do Senhor, porque Ele nos deu a vida, e ao mesmo tempo é um memorial que Ele morreu, ressuscitou, e Ele vai voltar para levar a sua igreja. Então, irmãos, adoramos o Senhor. Nós venhamos adorar o Senhor no momento de Santa Ceia, venha celebrar, venha glorificar e exaltar, dizer obrigado, Senhor. No momento de Santa Ceia, para a gente agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor entregou o seu único filho para morrer por mim, pecador, falho. É o momento da gente agradecer a Deus, se derramar na presença de Deus, agradecer. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Pai, porque eu não merecia estar aqui não, mas o Senhor morreu em meu lugar, o seu filho morreu em meu lugar, entregar teu único filho santo, puro, imaculado, perfeito, amoroso, bondoso, para morrer por mim, pecador, falho, lá no mundo, na massa do pecado, que não merecia, mas pela sua misericórdia o Senhor me trouxe para a tua presença. Então, você está sendo de agradecer, não de pedir, ai, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, não, de agradecer por aquilo que o Senhor fez, que o Senhor já fez por nós, que o Senhor está fazendo, e por aquilo que o Senhor irá fazer, porque Ele é bondoso, misericordioso para a nossa vida, porque Ele sempre tem cuidado de nós. Então, uma Santa Ceia para isso, irmão. Memorial, memória do Senhor, até que Ele venha matar a sua igreja. Celebração, autoanálise, examinar nós mesmos. Às vezes as pessoas me perguntam se deve ou não deve cear. Primeira coisa que eu respondo às pessoas sobre essa pergunta, se a pessoa deve ou não deve cear, é o que pode estar falando aqui, ó. Cada um examina a si mesmo. Não é eu, pastor, fulano, ciclano, beltrano, que deve dizer
para você, se você deve ou não deve ser, você mesmo. Fazer uma autoanálise. Responder a sua própria pergunta você mesmo. Você se julga. Você se julga digno de celebrar do corpo do sangue do Senhor. Você se julga? Irmãos, é uma autoanálise. Lógico, se você não é batizado nas águas, se você está em adultério, né? Se você muitas vezes não está em comunhão com a igreja, está em rebeldia, lógico, que você não pode se batizar, lógico, mas não sendo esses motivos, né? Esses motivos que te impeça, ou de você estar afastado, ou de você não ter estado em Jesus ainda, lógico, né? Que também não pode. Mas se você já aceitou Jesus, está em comunhão com a igreja, está em comunhão com a sua família, já se batizou nas águas, o que te impede de cear, irmão? Se você não está em adultério, o que te impede de cear? Eu pequei, eu errei, fiz algo. Perdão a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Perdão. O Senhor te perdoa e você está para cear, irmão. Você está apto para cear. Ai, irmão, eu estou com temor no coração, me acho indigno. É o primeiro sinal que você está no caminho certo para cear. Porque quem se acha digno, aquele não está para cear. Porque ele já está se achando top. Ele está se exaltando. Está se achando mais do que os outros. Não. A gente tem que reconhecer nossa pecaminosidade. Temos que reconhecer que nós somos falhos, somos pecadores. Sim, temos que reconhecer. É por isso que o texto diz: examine cada um a si mesmo. Né? Examinar a cada um a si mesmo. Versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo. E então, coma do pão e beba do cálice. O que ele diz aqui? Ó? Examine cada um a si mesmo e não coma. Não. O texto está dizendo: examine, Senhor, cada um a si mesmo e então coma. Então, primeiro o texto manda você se examinar, então depois comer. Se examinou, se achou indigno, pede perdão, Pai. Pai te perdoa. Você come do pão e bebe do cálice. Aí depois ele dá, vamos dizer assim, né, irmão? A repreensão. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Se a pessoa não discerniu o corpo do Senhor antes, chegou na igreja, aí nem se examinou a si mesmo, nem fez a autoanálise, chegou aqui. Às vezes a pessoa pecou, lógico que todo mundo peca, né? Mas não pediu perdão, se reconciliou com o Senhor. Para se reconciliar com o Senhor, precisa só vir à frente aqui no altar, irmão. Aqui, ó, no altar, aqui dobrar o joelho, aqui diante do altar. E o Senhor, não, irmão, está na sua cadeira. Você pode pedir perdão ao Senhor. Você pode, Senhor, tem misericórdia de mim, quero me reconciliar contigo. Lógico que a pessoa está afastada. Você está em adultério alguma coisa? Não. Porque meu irmão quer se reconciliar, aí vem para o altar. Mas às vezes a pessoa, é porque falou um palavrão, né, ou discutiu com a mulher, ou com o filho, aí pronto. Qualquer besteirinha quer vir para o altar para se reconciliar. Porque deu uma tropeçada e assim, foi na rua ali, deu uma tropeçada ali, numa pedra ali, aí sem querer falou um palavrão, aí eu tenho que me reconciliar na igreja. Ou porque discutiu com a família, aí não, tem que me reconciliar na igreja. Não é qualquer besteirinha também não, que nós devemos ficar já indo para o altar para se reconciliar aqui no altar, não. Não, se reconcilia com o Senhor na sua oração, dá o seu joelho ali e se reconcilia com o Senhor, pede perdão pelos seus pecados e o Senhor te perdoa e você está apto para cear. Louvado seja o nome do Senhor. É assim, irmão. Então, examinar nós mesmos, depois, comer o pão, o texto diz, comer o pão e beber do vinho. Aí ele diz, depois de repente, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, versículo 29. Então, primeiro, examinar, depois comer. Então, se você já examinou, se achou indigno, pediu perdão, você está passando. Mas, ponto algo aqui é que, irmão, devemos ir muito de Santa Ceia, não como culto qualquer, culto moral, não. Com respeito, com temor, com seriedade, falta análise, muita reflexão, muito celebração de alegria também, lógico, porque ele morreu por nós na cruz, para nos dar a vida eterna. E se não fosse isso, estávamos todos debaixo do juízo de Deus. Mas pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui. Bem, essa palavra, quero fazer uma oração por você. Em Jesus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na tua presença, meu Pai. Peço, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar, meu Pai, cada um, meu Pai, que escutar essa mensagem, Senhor, que ouviu, Senhor, essa mensagem, meu. Que o Senhor possa, meu Pai, tocar nos corações, meu Pai. Que o Senhor possa fazer um mover espiritual a vida de cada um, meu Pai. Se tiver alguém, Senhor, meu Deus, com sua vida desestruturada, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, agora consertar agora, Pai.
Que o Senhor possa colocar em ordem, Pai. Que o Senhor possa colocar, ó Deus, aquilo que estava fora do lugar, Senhor, no lugar, Pai. Que o Senhor possa fazer um mover espiritual, Pai. Que o Senhor possa fazer, meu Pai, vasos novos na Tua presença. Assim vai tocando, meu Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, assim abençoa. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus.